nós estávamos com, né, foi feito quizzes, mas aí o pessoal já pediu, né, para repensar essa questão, e a partir da jornada que vem, nós vamos ter metodologias ativas. Então, a próxima jornada do ensino religioso ela vai ser diferente, tá? Não vai ser só o quizzes, né? Já vimos que tinha que ver do quizzes. Deixa eu só responder o professor João aqui. Então, e aí, já fiquem atentos para a gente poder fazer a matrícula, né? Nós vamos fechar essa semana. Semana que vem fazemos as apresentações. E aí nós encerramos, tá? E dia 2 é estudo e planejamento. E depois nós vamos para a terceira jornada, certo? Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Alguém de vocês vai fazer o PDE? Vai no encontro do PDE? Não? Isso que a minha tutora queria saber, mas como o dia 2 nós não vamos ter grupo de estudos, aí não, a nossa turma não vai ser impactada pelo processo, tá? Gente, não entrem nas salas temáticas ainda, tá? Eu vou pedir para vocês não entrarem, que eu estava editando e criei ela sem querer, tá? Então, não entrem nas salas temáticas, porque ainda não é hora, certo? Pode clicar no cancelar, então? Pode clicar no cancelar, aham. Desculpa, eu comecei, eu estava deixando no jeito para adiantar e cliquei num lugar aqui que eu não devia ter clicado, certo? Gente, vamos relembrar, então, nós estávamos vendo semana passada a taxonomia de Bloom, né, para a gente poder conhecer um pouquinho esse método de analisar o processo cognitivo, tá? Então, nós vamos relembrar o que nós vimos na semana passada sobre a taxonomia de Bloom, né, e o processo cognitivo. Professor Onofre, tu pode ler o textinho em amarelo para a gente, fazendo favor? Sim. O professor, ao pensar sobre os objetivos de ensino, pode descobrir que todos eles se enquadram na categoria taxonômica, de recordar ou compreender uma informação. Olhar para outras categorias. Bom dia, professor. Pode sugerir a ele, por exemplo, que poderia incluir novos objetivos, permitindo uma evolução do aprendizado do estudante e aplicação do conhecimento adquirido no contexto prático. Isso. Então, só para a gente poder se localizar, né? A taxonomia de Bloom, quando nós pensamos em uma atividade que esteja adequada à taxonomia, não significa que ela tem que ter um nível apenas taxonômico. A taxonomia, ela prevê que a atividade ela começa no nível mais baixo. Ela vai começar lá no nível lembrar. Vai subindo de nível. Vai subindo de categoria, né? Dentro desse processo de interpretar aí o processo dos alunos. Só passar aqui o próximo slide. Então, para a gente relembrar os níveis taxonômicos. O primeiro é o lembrar. Tá? Então, qual é o nível do lembrar? Quem que pode ler para mim, fazendo um favor? Quem que pode ler? Pode ler, professor. Listar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar.
Isso. Então, o lembrar é quando nós pedimos para o aluno, né, que ele lembre conceitos básicos, né? Ele vai entender, né? Ele vai recordar, conhecer os conceitos básicos, né, de um determinado elemento. Por exemplo, o símbolo sagrado, por exemplo, né? Eu vou relembrar os conceitos de símbolo sagrado com os alunos. Eles vão conhecer, identificar aquele contexto mais básico. O próximo nível é o nível do compreender. Quem que pode ler para mim o compreender, fazendo um favor? Processos cognitivos. Explicar, resumir, parafrasear, interpretar, esquematizar, etc. Isso. Então, o compreender é quando o aluno vai fazer aquele processo de compreensão, né? Ele está compreendendo. O que ele está compreendendo? O símbolo. Então, por exemplo, o símbolo sagrado, ele compreende. Ele consegue explicar para a gente o que é aquele símbolo. Quando nós pensamos nesses níveis da taxonomia, que tipo de atividade que podem ser criadas que vão atingir esse nível taxonômico? Tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Pode ler, professor Evaristo? Tipos de atividades possíveis. Complete, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, relacione, colunas, procurar em textos, pesquisas rápidas na internet, etc. Então, esse nível, ele se completa por atividades desse tipo, né? Atividades mais simples, atividades menos complexas, né? Atividades rápidas, que vai ajudar o aluno a relembrar, né? A conhecer. E do nível compreender, quais tipos de atividades podem ser usadas? Professor Evaristo, pode concluir? Tipos de atividades possíveis: resenha, gráfico, infográfico, mapa conceitual, recortes, resumos, interpretar, apresentação oral, pesquisas avançadas. Então, esses aqui já estão no nível do compreender, certo? Aí nós vamos ter mais um nívelzinho aqui, que é o nível do aplicar. Tá? Professora Márcia, pode ler o aplicar para a gente, fazendo um favor? Professora Márcia Frederico? Sim. Usar uma informação em novas situações. Processos cognitivos. Utilizar, implementar, calcular, determinar, demonstrar, resolver e etc. Então, aqui, né, o nível aplicar. O aluno está aplicando o conhecimento em uma situação nova. Tá? E o próximo nível é o nível analisar. Tá? Professora Márcia, pode prosseguir, fazendo um favor? Analisar, examinar as partes de um todo, fazer conexões entre as ideias. Processos cognitivos, diferenciar, categorizar, investigar, comparar, organizar, examinar e etc. Isso. Então, aqui, o aluno vai examinar, ele vai conseguir fazer categorias, ele vai diferenciar um do outro. Tá? Quais atividades, professora Márcia, que podem ser aplicadas nesses níveis? Então, no primeiro nível, no aplicar, que tipo de atividade? Pode ler para a gente, fazendo um favor? Jogos de tabuleiro, desafios, experimentos, entrevistas, maquete,
resolução de problemas e simuladores. No analisar Por atividades favor. possíveis, causa e efeito, árvore genealógica, contrastar ideias, comparar semelhanças, diferenças e etc. Então, aqui, nós temos esse tipo de atividades, né? Nós vamos chegar nesse nível aqui. Nós vamos chegar no nível mais alto da taxonomia, né? Quando eu consigo fazer a utilização daquele conceito. Eu estou utilizando o conceito, né? Comparando, para nós da história, nós temos muito o conceito, né? O pessoal que é da história vai saber, o conceito de mudanças e permanências, né? Então, o conceito de mudanças e permanências na história, a gente trabalha muito isso com os alunos, né? O que permanece? O que muda? No caso do ensino religioso, nós também podemos utilizar, né? O que uma religião, o que as religiões têm de semelhanças? Quem já trabalhou a regra de ouro, a regra de ouro, ela trabalha, né, o que é semelhante das religiões, né? Você tem a regra de ouro das religiões quando todas defendem aquele mesmo princípio do fazer ao outro aquilo que você quer que faça para você e não fazer o outro aquilo que você não quer que faça para você, né? Que é o princípio mais elementar. E ele, por mais que as religiões sejam diversas e distintas, esse princípio ele faz parte, né, de todas as religiões. Então, como analisar, né, semelhanças e diferenças. Quando nós subimos, aí nós temos os dois níveis mais altos aqui, tá? Que são os níveis do avaliar e do criar. Professor Epaminondas, pode ler para a gente, fazendo um favor? Avaliar, fazer julgamento, posição ou decisão por meio de argumentos. Processos cognitivos, defender, examinar, criticar, justificar, formular hipótese, recomendar, etc. Criar, desenvolver ideias, produtos e métodos. Processos cognitivos, elaborar, desenhar, produzir, inventar, planejar, projetar, etc. Eu analisando assim a taxonomia, eu vejo que um dos níveis mais importantes que a gente tem que tentar fazer o aluno chegar é nesse nível do avaliar. Essa semana, não sei se alguém viu, o ministro Silvio Almeida, ele foi numa comissão do Congresso e ele deu uma das respostas que eu acho que a gente tinha que emoldurar e colocar na parede das escolas, para a gente não esquecer. Um deputado questionando ele sobre uma questão, no Congresso, ele fala que ele tem dados, o deputado usa esse termo, eu tenho dados que me mostram tal situação. E o Silvio Almeida fala para ele, deputado, qual é o estudo, então? Eu não conheço esses dados, mas me apresente o estudo, em qual estudo, se baseia, porque eu quero conhecer, eu quero ler esse estudo. E o deputado fala para o Silvio, não tem estudos. Esses dados são uma contestação, uma constatação da realidade. E aí o Silvio Almeida, com aquela calma dele, ele dá uma resposta que é definitiva. Não existem dados se eles não forem obtidos através de um estudo. Opinião pessoal não é argumento científico. Então, a gente tem que começar a debater com os alunos que eu acho, essa é a minha opinião,
Eu penso assim, resolve para outras coisas. E aí eu tenho um exemplo, né? O pessoal que já foi meus cursistas até já viram isso, né? Que eu tenho uma birra mortal quando aparece em cursos, principalmente educacionais, essa imagem para fazer a eterna pergunta: quem está certo? É 6 ou é 9? Quem que se arrisca? Nenhum nem outro. É 6 ou é 9? Depende do ponto Nenhum de vista. nem outro. Depende da sua Não, posição. não. É Não, 9? ninguém. Um está certo e um está errado. Sei qual é? Não. Mas aí que tá. O problema, gente, dessa imagem ter caído nas formações e jogar essa questão assim, depende do teu ponto de vista, depende da tua vivência. Não é porque você está certo que o outro está errado. Isso resolve para situações muito específicas. Por exemplo, para definir qual é o melhor time do Brasil. Para mim, o melhor time de futebol do Brasil é o 15 de Piracicaba. O glorioso 15 de novembro. Fundado em 1905. O quinzão do interior. Alguém de vocês pode dizer que eu estou errado de achar que o 15 de Piracicaba é o melhor time do Brasil? Se tentarem me convencer, vai ter briga. Mas, só porque eu já abro para vocês. Entendam, opinião, ela se dá em alguns elementos. O que é melhor? Cachorro quente com batata palha ou cachorro quente com purê de batata? Arroz é por cima ou por baixo do feijão? Nesses casos, cabe opinião. Mas se eu perguntar para vocês, qual time de futebol tem o maior número de vitórias no Campeonato Brasileiro? Cabe opinião, pessoal? Cabe ponto de vista? Não. Por quê? Para eu saber essa informação, eu tenho que ter dados. Eu tenho que ter... Aí, lembrando do Silvio Almeida, eu tenho que ter um estudo. Eu vou pegar os registros da CBF, da CBD, do PQP, vou ver Campeonato Brasileiro desde o primeiro, quem foi campeão em cada ano, e aí eu vou ter dados, eu vou ter uma tabela dizendo que o Palmeiras não tem Mundial. Desculpa, palmeirense, só aproveitei para brincar. Nesse caso, gente, quando a gente vê isso aqui, e quando a gente normaliza para o aluno, que depende do ponto de vista que não é porque você está certo que o outro está errado, a gente não faz o aluno pensar. E aqui, a pessoa pode estar vendo um 6 ou um 9, mas quem escreveu esse número no chão tinha uma intencionalidade. Então, eu preciso me afastar do objeto de estudo e procurar referências. Então, eu não sei, eu vou procurar quem escreveu. Você escreveu um 6 ou um 9? Esse número está relativo a quê? Qual que é o referencial dele? Ele está pintado no chão, na frente de uma vaga de estacionamento? Eu estou entrando por onde? Eu vou entrar por aqui, pelo que está à esquerda? Então, é o número 6, é a vaga número 6. Eu entro pela direita, pelo cara que está de camisa roxa? Então, é a vaga número 9. Antes dele tem qual número? Eu tenho referência. Eu não posso dizer simplesmente que nenhum dos dois está errado porque eles estão vendo de pontos diferentes. Está errado aquele que não procurou o referencial. E
esse nível cognitivo é muito importante. Por quê? Porque se a gente usa esse tipo de argumento na escola, dizer que para tudo depende do ponto de vista, logo eu vou estar dizendo que uma religião é melhor que a outra. Porque daí depende de ponto de vista. E logo eu vou estar dizendo que o governo está fazendo campanha de vacinação contra a gripe porque ele quer matar velhinho para reduzir o valor que ele paga de previdência. E ele está fazendo vacinação em criança porque ele quer matar a criança para reduzir o valor do Bolsa Família. E aí eu começo a normalizar a loucura, né? Uma vez eu vi um debate. Qual é o problema em alguém acreditar que a Terra é plana? Tem problema alguém acreditar que a Terra é plana? Alguém ir na imprensa, ir na mídia, falar que acredita que a Terra é plana? Tem problema. Por quê? Porque quando você normaliza a burrice e diz que é uma questão de opinião, você está desvalorizando todo o conhecimento que a humanidade criou até hoje. Tinha um vídeo do Porta dos Fundos, na verdade, uma série de vídeos do Porta dos Fundos, e eles faziam uma coisa que tem umas redes de TV que estão fazendo, eles faziam no humor há 3 anos atrás, e tem umas redes que estão tentando fazer agora, que é o grande debate. E aí, nos esquetes, eles colocavam assim, tudo tem que ter 2 lados. Para tudo, nós temos que ouvir os 2 lados. Bonito, né? Beleza? Bacana. Aí ele coloca lá, para debater o antissemitismo. Ele coloca uma professora de antropologia que é descendente de sobrevivente do Holocausto para debater com o youtuber neonazista do Brasil. Tem 2 lados nisso? Ele coloca uma líder de comunidade no Rio de Janeiro, uma antropóloga que estuda as relações das comunidades no Rio de Janeiro e a criminalidade da milícia, para debater com o chefe da milícia. Tá? Aí ele coloca para debater o racismo, uma blogueira branca que acha que sofre preconceito porque é branca. Nem tudo tem 2 lados, gente. Um exemplo bem claro, bem clássico, né? Nazismo. Não tem 2 lados no debate. É errado e ponto. Não tem como, vamos debater com o nazista para ele apresentar o ponto de vista dele? Não tem. Racismo não tem 2 lados. Vamos ouvir o racista para ver qual que é o argumento dele? Homofobia não tem 2 lados. Né? Machismo não tem 2 lados. É um lado só, é errado e ponto. Então, a gente tem que começar a passar para os alunos o nível do avaliar. Gente, desculpa, eu me empolguei. O professor João tinha passado a pedido, depois o professor Epaminondas. Professor João, queria falar? Tudo isso que o senhor está falando aí, professor, me fez lembrar uma frase que eu li uma vez, enquanto professor de história, me chamou muito a atenção, que dizia assim: as guerras não acontecem entre uma coisa certa e uma errada, mas entre 2 coisas certas. Cada um com o seu ponto de vista, né? Então, essa frase aí tem a ver parecido com isso, né? Eu só mudaria um pouquinho essa frase, né? Que as guerras, elas acontecem por 2 coisas erradas. Né? Também. Também. 2 coisas erradas. Só que sim, ou 2 coisas erradas ou 2 certas, né? O teu erro é maior, né? Professora Epaminondas, pode falar? Só um detalhe, de acordo com eu já tinha comentado isso, da neurolinguística, né? A resposta que você obtém é o resultado da sua comunicação
independentemente da sua intenção. Esse é um dos primeiros, aliás, acho que é o segundo pressuposto da neurolinguística. Não, é o primeiro pressuposto da neurolinguística. A resposta que você obtém é o resultado da sua comunicação, independentemente da sua intenção. Se você quer que a resposta se aproxime da sua intenção, você tem que melhorar o seu enunciado, você tem que melhorar a sua colocação, né? E a gente vê, então essa é a primeira coisa. E outro detalhe, você pega, por exemplo, aquele livro, esse lixo desse livro da área de humanas, que é a série que a rede está usando, né? Aquele livro que é meio laranjadinha a capa, não sei, aquela porcaria daquele livro. E lá você tem textos, professor João, em que acontece exatamente isso. Aparecem dados retirados e certos que você não sabe da onde, com um texto opinativo horroroso. O exemplo é um texto que está dizendo lá que tantos por cento das mulheres que sofrem agressão são mulheres negras. Colocado assim, dando a entender que a mulher, porque é negra, ela apanha mais. E é um absurdo, porque se você for olhar na fonte de dados, você vai chegar à conclusão absurda de que, porque também os homens que agrediram essas mulheres, em sua maioria, são negros, olha o absurdo que chega esse livro. Porque o homem, porque é negro, agride mais. E isso é um absurdo. Então, exatamente isso. E nós temos esses erros graves, inclusive nos livros da rede. Eu não sei quem que selecionou essas porcarias desse livro, quem que faz a revisão desse lixo. Mas nós temos lixo, sim. E justamente por causa disso, que as pessoas estão misturando opinião com definições, com conceitos, tudo avacalhado. Ô, professor, não, eu achei incrível, assim, até falar com quem entende é outra coisa, porque eu tenho muito pouco estudo nessa área, é uma área que me interessa bastante, até tenho vontade de me aprofundar mais. Mas tem uma fala, estão me ouvindo, gente? Deu uma quedinha aqui, estão ouvindo? Tem uma fala do Reinaldo Azevedo, não sei se vocês conhecem, Reinaldo Azevedo, um colunista, né? Tem lá seus prós, contras, é um cara bem complexo de se analisar, mas ele fala muita coisa certa, assim, né? E o Reinaldo, ele falou esses dias o seguinte, vai falando do jornalismo. O jornalismo tem dois tipos de jornalismo. O jornalismo de informação, eu vou investigar, eu vou levantar os fatos e eu vou noticiar os fatos. E tem o que ele faz, que é o jornalismo opinativo. Ele pega o fato e ele apresenta a opinião dele. E ele fala o seguinte: quem quer fazer jornalismo de opinião, faça jornalismo de opinião. Ou seja, como ele falou, né, bem arrogante como o Reinaldo é, mas eu acho ele bacana, ele fala assim, ou seja bom, igual eu, para conseguir uma coluna num veículo e poder opinar, ou pague para ter uma coluna no veículo e opine. Mas não faça jornalismo de informação com base nas suas opiniões. Não pegue as suas opiniões e apresentem como se fosse notícia, como se fosse fato. Então, eu pegar, por exemplo, né, a professora Terezinha levou os alunos para visitar um terreiro de candomblé em Curitiba. Isso é a notícia. Isso é o fato. A professora Terezinha está tentando transformar os alunos em membros da Umbanda. Está levando os alunos para fazer macumba. Isso é a opinião. Eu não posso noticiar a opinião sem dizer que é opinião. Agora, no caso do argumento, opinião não é argumento. Eu acho isso. Você pode achar, mas eu não posso tomar uma decisão com base no teu achamento. Né? Eu não posso transformar a história num achismo.
né? E aí, esse nível avaliar que eu acho muito importante a gente trabalhar com os alunos. Justificar uma posição por meio de argumento. E dizer para os alunos exatamente o que é um argumento. Tem uma coisa que eu sei, não sei se até eu já falei com vocês, mas eu sempre faço assim, ó. Minha filha tem 6 anos. Desde que ela tem 4 anos, ela pede alguma coisa, coisas que são inegociáveis é não e acabou. Pontos que podem ser negociados, a gente pede para ela argumentar, para ela explicar. Dá um exemplo. Esses dias ela estava assistindo um desenho lá e ela queria terminar de assistir, deu a hora de dormir e ela falou: papai, posso ficar mais um pouco? Eu falei: não sei. O que você acha? Ela: papai, amanhã é sábado, amanhã eu não tenho aula. Amanhã você e a mamãe não trabalham, a gente pode acordar mais tarde. É um argumento. Ponto. Argumentou. A gente tem que aprender com os alunos. Mas ela fala: eu acho que eu posso. Não, não acha. Por que você acha? Então, é o debate para a gente chegar, né? Evitar o terraplanismo mental, pelo amor de Deus. Professora Evanir, a senhora tinha levantado a mão também? Depois abaixou? Pode falar. Não, professor, eram umas colocações que o senhor estava fazendo, mas em seguida você fez ótimas colocações sobre essas questões da visão das pessoas, do senso comum, né, daquela questão lá do deputado e tudo mais. Não, bacana, mas quando quiserem colocar, a gente discute, que eu me empolguei com esse tema. Gente, então, aproveitando, a professora Evanir já está com o microfone aberto, professora. Lê para a gente, para esses níveis, quais os tipos de atividades possíveis para esse tipo de nível da taxonomia? O senhor pode repetir a pergunta, por favor? Aqui os tipos de atividade, professora, para o avaliar e para o criar. O senhor quer que faça a leitura delas? Isso, pode fazer a leitura, fazendo um favor. Ali o avaliar, tipos de atividades possíveis, né? Tem autoavaliação, júri simulado, crítica musical, estudo de caso. Inclusive, com a atividade de história, esses tempos eu fiz uma atividade com meus alunos que eu trabalhei com autoavaliação, muito legal. E depois criar tipos de atividades possíveis, elaborar uma propaganda, uma situação problema, design de, eu não sei esse nome, ticketing. Tirinha, redação, encenação, animação, podcast, fala? Isso. Etc. Então, são os níveis. Gente, aqui só um exemplo, por exemplo, quando aparece aqui crítica musical, tem uma reflexão que eu sempre faço com os alunos, até com os professores também. Vou perguntar para vocês, a gente vai ter uma festa na escola e os alunos querem que coloque um funk. Coloca funk. MC Sapão, MC não sei quem, Valesca Popozuda, Rebeca do Alemão. Vocês achariam apropriado colocar o funk na escola? Não elabore muito, só pense, é apropriado ou não? Professora Terezinha? Então, nós até tivemos uma situação um tempo atrás na escola, eu sempre contando as experiências na prática, né? Então, a nova direção, ela meio que às vezes quer impor aquilo que pensa, né? E daí, a gente tô lá, vai fazer 18 anos na escola, e sempre foi liberado, né, o tipo de música que os alunos curtem nos eventos que é feito para eles, né, aquele momento lá, dia do estudante, um recreio legal, e daí teve um evento que foi cortado o funk, e teve, então, várias críticas, né, como teve vários apoios, e até os alunos depois perguntaram o meu ponto de vista. Eu falei para eles o seguinte: depende da letra da música. Qual é o significado? O que vocês querem transmitir com a música? Vocês simplesmente querem colocar ali só para curtir o som, para dançar? Ou vocês querem transmitir algum recado com a letra da música?
Então, até eles mesmos ficaram confusos para me dar a resposta. Não souberam dar a resposta aí. Então, e aí, eu refletindo, se a gente coloca o funk e vai os pais dos alunos, vai dar um certo problema, né? A minha irmã teve um problema como diretora, ela foi fazer uma festa junina, e na música da quadrilha, eles fizeram. Eu também já briguei com ela, falei, até não devia ter feito. Quadrilha, para mim, quadrilha, sanfoneiro tocando e beleza. Mas ela, na quadrilha dela, tinha um momento que parava e fazia aquele. Que não sei se nas escolas de vocês pegou, o desenrola, bate e joga de ladinho, que as crianças dançavam. Ouviram? Professor, quem tem adolescente, chegou a ouvir essa música, né? Bonitinho. Mas vocês já ouviram o resto dessa música? Depois que jogou de ladinho, aí a coisa descamba. E a mãe foi no Ministério Público porque a direção estava colocando uma música que tem insinuação sexual para crianças. Minha irmã está respondendo no Ministério Público ainda. Ela não colocou o trecho da música, na música só tinha o refrão, mas a mãe ouviu e colocou. Que eu queria criar caso. Agora pergunto para vocês: se numa música, se numa festa junina da escola, vocês colocarem música sertaneja para tocar, vai ter problema? Alguém vai reclamar? A direção, os pais, a comunidade. Se vocês colocarem Leonardo, Bruno Marrone, o Fernando de Sorocaba, Gustavo Lima, beleza? Qual que é a crítica fazendo aqui da crítica musical? Qual que é a principal crítica ao funk? Qual que é a principal crítica quando alguém fala não pode tocar funk? Qual que é a primeira coisa que as pessoas falam? Sexualização. Sexualização. Letras sexualizadas. Já analisaram as músicas sertanejas? O sertanejo universitário? Pegar uma música do Leonardo, que estava tocando numa festa com crianças de 1º a 4º ano. Ele descreve uma relação sexual entre 2 compadres no meio da festa. Pode? Mas por que uma análise, eu estava vendo uma entrevista do Júnior, do Sandy Júnior, e ele contando que tem uma música que se eles pudessem apagar da história deles, eles apagavam. Que é a música Maria Chiquinha. Quando você analisa, você vê 2 criancinhas pequenininhas cantando a musiquinha engraçadinho, todo mundo acha legal, né? Eu tenho certeza que teve muita escola aqui em festinhas lá, colocou 2 criancinhas para cantar o Maria Chiquinha e todo mundo bateu palminha, que bonitinho, não é? Do que a música fala? Adultério, sexo, feminicídio e necrofilia. Cantado por 2 crianças de 8 anos. Mas por que quando pega um menino ou uma menina negra da favela cantando Kika e Senta, aí o mundo acaba? Será que não tem um viés de classe aí? Será que não tem um viés, que a nossa crítica musical não tem um viés de classe? Todo mundo ouviu o MC Serginho e MC Creu durante muito tempo e cantava e achava legal. Quando chega a Pablo Vittar, todo mundo quer ser o maior crítico musical do mundo. A Pablo não canta, a voz da Pablo Vittar é feia. Pode até ser. Não vou ser eu aqui a defender. Mas por que só da Pablo Vittar que o povo quer ser os grandes críticos musicais da qualidade vocal? Se a gente pega cantores e cantoras aí que tem uma voz horrível e ninguém fala nada. Então, é um viés.
quando se coloca para fazer esse tipo de análise, de avaliação, você começa a fazer o aluno ter autonomia. E também nós, como professores, né? Esse avaliar, gente, infelizmente, né? Aí, como o professor Epaminondas falou bem da questão da neurolinguística, infelizmente, eu vejo muitos colegas professores que não chegam no nível avaliar na sua prática docente. Não, a gente fala avaliar, a gente pensa, né, fazer avaliação. Não, eu estou falando no nível taxonômico do avaliar. Não avaliam a realidade para tomar suas decisões. Pode falar, professora. Então, só complementando ali o que o professor Epaminondas falou, a questão desse material produzido, o pior é esse material ir parar nas escolas e meio que ser obrigado a ser utilizado, né? Então, tem material que, às vezes, a gente não utiliza porque você não vê um sentido naquele material, e daí tem que escutar nas reuniões pedagógicas que, poxa, mas aquele material nem foi folhado, ele tem que ser usado, aquele material ainda está novo. Por que será que ele ainda não foi folhado? Será que não tem alguma coisa ali que está impedindo que isso seja feito? Infelizmente, Então, é empurrado e é meio que obrigado a ser usado, né? não, e fala, não, mas aí tem a autonomia do professor. Fala, não, realmente, diretor, eu não folhei porque aquilo ali é muito ruim. O professor Epaminondas... Foi exatamente o que eu falei. Ah, mas eu não entendi, professora, o que você quis dizer. Daí eu fui lá e expliquei certinho o que eu quis dizer. Exato. Professor João, pode falar, só para a gente poder avançar? É como esse super desafio Paraná aí, um grande número de alunos não está fazendo porque não tem tecnologia, não tem internet, e eles agora lançam uma recuperação, sendo que a gente já apresentou os motivos pelos quais eles não fazem. Vão lançar a recuperação, vai tomar tempo da gente, né? E vai dar o mesmo resultado. É dando murro em ponta de faca. E aí, o que eu peço para vocês, assim, é a importância, né, da gente fazer, professores, as avaliações, tá? Escrever tudo o que vocês pensam, né? Porque quando eu questionei algumas coisas, né, o que foi falado foi nas avaliações, 80% dos professores que responderam às avaliações disseram que está ótimo do jeito que está. Então, quando a gente tiver alguma questão para colocar, escrevam, porque eles estão lendo, né? Então, podem ter certeza, eles estão lendo. Coloquem as opiniões de vocês. Professora Terezinha, pode... Então, não é o meu que eles estão lendo, então. Gente, isso aí que o professor falou é muito importante, gente. E até mesmo, é a minha opinião, tá, professor? É muito direcionado aquela avaliação. Eu já critico a forma de avaliação deles, que veio mesmo que direcionado. Quando fala ali, coloca suas contribuições. As minhas contribuições eu estou dando aqui na aula. Eu não tenho que colocar lá minhas contribuições, eu já estou contribuindo aqui. Então, eu acho que a avaliação deles já está errado. E eu já vou começar a criticar isso que eu não tinha pensado. Mas pode colocar lá na tua opinião, falar, a avaliação tem que ser reformulada, repensada. Exatamente. Professor Evanir? Vou fazer uma crítica também, prof. Desculpa aí, tá? Historiador é assim mesmo. Eu creio que muito está no comodismo por ter planejamento pronto, um monte de material pronto, que às vezes nem avaliam, chega lá correndo, aplica aquilo lá. Eu mesmo nessa atividade quizzes, entende? Eu trabalho no colégio da Polícia Militar, a gente já não utiliza porque a gente já faz outros trabalhos, prepara aula, um monte de coisa, né? E no cívico-militar eles estão assim implantando, mas é muita dificuldade para o pessoal, porque as nossas crianças, a maioria não tem internet, não tem acesso, é meio complicado isso daí. Então, eu concordo também, a minha fala é igual da Terezinha, e a gente, como o professor também colocou, nós que somos da área, a gente que está fazendo esse trabalho com nossos alunos, a gente avalia realmente, a gente procura uma contextualização, um material que a gente se preocupa com o ensino em si, né, com o nível de ensino. A gente não pode chegar simplesmente porque está pronto ali, sei lá quem elaborou, né? Esses dias mesmo eu apliquei um vídeo que eu estava trabalhando com o meu ensino médio de história,
quando eu abri o vídeo, né, da sede, infelizmente, um outro vídeo de nível para o aluno que vai para o PAS, que vai para o Enem e tudo mais, é uma coisa assim absurda de conteúdo, de qualidade de conteúdo. Então, é isso que a gente busca. Então, tem materiais bons, sim, mas não é tudo, não. Não, exato. Então, às vezes é o comodismo do professor que está levando a avaliar que está tudo bom, está tudo bom. Não está, gente. É a nossa realidade de Sim, cada a gente, escola. É né? diferente, A gente né? tem que fazer essa análise. Gente, então agora, assim, para a gente poder concluir essa parte da atividade, nós vamos pensar agora, então, 2 quiz, né? Vocês vão entrar no quiz, 2 quiz pensando, né, os níveis da taxonomia para essas aulas. Então, vocês vão escolher, dentre esses 4 níveis aqui, tá? Nós temos aí o nível aplicar, né? Fazer a aplicação. Nós temos o nível analisar. Nós temos o nível avaliar e temos o nível criar. Então, vocês vão pensar um quiz para cada nível que vocês escolherem para as aulas do 6º e 7º ano. Grupo 1 e 3, aula 6º. Grupo 2 e 4, aula 7º. Não é para fazer 4. Então, vocês vão escolher aqui 2. Analisar, aplicar, avaliar ou criar. E vão pensar uma atividade que atinja esse nível da taxonomia. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, eu vou mandar os convites das salas temáticas para vocês. Ô, professor, Oi, só um professora. pouquinho ali. Eu sempre tenho dúvida. Na verdade, é o seguinte ali. Então, por exemplo, ali, se a gente escolher o avaliar, eu sempre gosto de avaliar. O avaliar, a gente vai fazer 2 quizzes de 2 perguntas, que no caso são 4, do Não, avaliar só. Não, você vai escolher o avaliar. Você vai fazer um quizzes para o avaliar. Só um, então. Aí depois você escolhe outro. Aplicar, Ah, avaliar, analisar ou criar. E tá, faz mais então são um. 2. Tá bom. São 2. Certo? Então, Ô, professor professor João, Evanir, pode perguntar. eu gostaria de ver com o senhor, vai ter alguma apresentação do que a gente aplicou hoje ou não? Ficou tudo, porque eu entrei um pouquinho atrasado, deu problema, né? Ou vai ficar Não, para hoje eu vou ter que concluir agora 11 horas essa parte para a gente fazer a apresentação das implementações Ah, tá. de quem tinha se proposto. Tá, e eu estou visualizando aqui participar de uma sala temática, 6º Isso, ano, você grupo 1, para participar. clica em participar. Aham. Tá. Professor, o senhor pode mandar novamente o convite? Porque eu fui fechar o microfone e eu perdi aquele da Não, mas sala. aparece ali em cima, professora, na tela. Achou? Professora Sônia, professora Adriele, professora Ednei, tranquilo? Ednei, então coloca ele como presidente, aí deixa o Guilherme de certo. Ele está falando em nome da comissão. De contarmos com essa parceria, não é? Deve contarmos com essa, deve contarmos com Não conta parceria.
certo? Se contar com vossa colaboração. Só olhando lá no portal da transparência, tá? Até desanima ele dá aula. Aquele salário do governo? Todo mundo. Todo mundo que eu vi lá. Coloca ele como Conversado presidente. e a maioria. Ele vai estar falando não de nome dele. Ah, falaram lá em cima? Aqui, ó. Sim, deve ter uns 7, 8 mil. Aqui, ó. Vai interessar para quem? Pegar até a direção tradicional. Um não já é aposentado. Já é aposentado. Então, é 10 ou 9. Professora Sônia, você conseguiu entrar lá no grupo? Conseguiu, né?
Professor, a gente estava concluindo lá, não deu tempo. Faltou a gente criar o link. O senhor está com o microfone desligado. Aqui voltou com o microfone desligado. Eu deixei menos tempo, professor, para dar tempo da gente conseguir fazer algumas apresentações hoje. Mas daí, se vocês podem, se faltou só criar o link, depois alguém cria e manda para todo mundo, beleza? Sim, a gente criou as questões, tudo, só faltou ali o link mesmo. Não, beleza, deixa só passar. E aí, como a gente... Professor João, faltou uma questão para nós. A gente estava elaborando a segunda. Mas vocês criaram uma questão, professora Nora? Uma questão. Não, beleza, tranquilo. Eu saí da sala. Tá? Gente, então, para a gente poder começar nas sequências, professora Terezinha. Ô, professor. Oi. Na real, nós não conseguimos nem terminar. Nós fizemos uma, estava na metade da segunda. Não, mas não tem, professora, não tem problema, pode ficar só uma mesmo, por quê? Como nós vamos ter uma semana a menos, eu tive que fazer hoje mais curtinho para eu conseguir fazer algumas implementações hoje. Então, deixa eu entender direitinho aqui para não fazer errado. Então, eu vou fazer 2 quizzes. Da aula de hoje tem que ser feito 2 quizzes naquele formato que você pediu. Vocês fizeram uma questão junto lá? Fizemos. Manda o link, beleza. Mas é 2 links. Não, vocês fizeram uma questão. Sim. Manda o link dessa questão e está concluída a tarefa. Manda onde, professor, o link da questão? Lá naquele formulário de compartilhamento. Tá bom. Então, vou mandar um quiz só, que foi o que a gente conseguiu. Não, pode ser um, porque assim, professora, eu fiz hoje mais curto para a gente poder ter tempo de fazer umas implementações. Beleza. Então, vamos começar já? Manda ver. Então, tá. Então, deixa que eu me achar aqui. Apresentar. Eu posso colocar a meia janela? Pode. Posso? Mas se você quiser ficar só na janela da apresentação, a gente vê você, pode ficar tranquila. Eu quero essa aqui, eu gosto mais dessa. Não. Se vocês acharem que fica ruim, daí vocês me avisam e eu mudo. Do jeito que fica melhor, professora. Tá. Tranquilo. Então, gente, até nós estávamos ali. O bom do trabalho, pena que é muito pouco tempo, né? Trabalho em grupo surge um monte de coisa que a gente pode ir consertando no meio do caminho. Eu até falei ali que Estão me ouvindo? Perfeito. Eu até Só falei... que a gente não está vendo a tua tela ainda, você não tá compartilhando a apresentação ainda, né? Eu vou pôr agora, só um Não, pouquinho. beleza, tranquilo. Daí? Isso, beleza. Uhum. Só que eu quero a outra primeiro. Primeiro eu quero essa, depois vem para essa outra. Tá. Tranquilo. Então, eu diria que eu faria diferente, né? Até mesmo porque eu peguei 2 aulas, na verdade, eu dei uma mesclada, porque a aula 6 eu já tinha trabalhado, né? Já tinha preparado uma aula anterior, mais especificada, com os símbolos locais, que eu sempre gosto de trabalhar primeiro os símbolos locais, depois os distantes, né? Quando dá tempo, aí eu aproveitei essa aula aí, né? Peguei a aula 6 e adentrei um pouquinho nas mandalas, que é a aula 7, que eu vou estar terminando essa semana, a aula 7. Com as crianças, eu gosto sempre de começar com a parte aqui do visual, né? E de imediato eles já foram identificando, então, na aula, né? Primeiro eu convidei a pedagoga, uma semana antes, marcamos, né? E ela estava na sala presente. Aí comecei com as imagens, eles identificaram aqui o Santa Ceia bem rápido, aqui o objeto budista aqui rápido, mas quando chegou no indígena aqui, eles não sabiam dizer, não lembravam. Daí eu tive que lembrar da aula anterior para eles lembrar, né, que era, né, um objeto plumário dos indígenas, e a máscara africana eles também não lembravam. Aí eu tive que relembrar eles, né, para eles poderem identificar. Então, aqui a gente demorou aqui uns minutinhos. Aí depois eu fui para o objetivo da aula, né, que eu sempre faço, o meu objetivo. Depois, eu sempre gosto de fazer essas perguntinhas para dar aquela instigada, para ver o que o aluno sabe, né? A gente tem que começar primeiro vendo
sentindo o que ele sabe sobre aquilo, se ele já tem algum conhecimento. E, por incrível que pareça, essa leva de 6º ano, eles sabiam bastante coisa sobre o assunto. Vocês estão me ouvindo, gente? Tranquilo, professora. Tranquilo. É que daí fica tudo quietinho, eu acho que não estão me ouvindo. Daí, depois aqui das perguntinhas, eles demoraram uns 5 minutos, eu tive que apressar eles. Alguns terminaram, os outros não. Que quando a gente se coloca no lugar de aluno, é como hoje, né? A gente só se colocando no lugar do aluno para você ver que, às vezes, nem todos têm aquela mesma facilidade para ir rápido, para agir rápido, né? Eu mesmo sou a pessoa que, para fazer bem feito, eu sou bem vagarosa, senão o negócio não sai. Aí, daí já vim aqui para a arte indígena, né? Procurei não pegar lá do RCO somente, peguei a imagem, porque a imagem é uma coisa mais difícil da gente localizar, né, pelos direitos autorais. Aí continuei aqui com a arte indígena, né, já focando na questão da utilitariedade. Aí já fiz o meu textinho aqui do lado, né, mais simples para eles entenderem. E como a imagem sempre eles reclamam que é pequena, então eu fiz aqui uma imagem bem grande para eles visualizar os detalhes, daí eles já conseguiram comparar com a aula que eu tinha dado anterior, aqui com os detalhes, né, da arte, né, da pintura corporal, foi bem bacana. Então aqui a gente teve um tempinho para eles dar opinião. Aí aqui eu procurei pegar já a arte sacra e pegando algo que eles conhecessem. Então, quando eu pedi se alguém queria fazer a leitura, porque eu não obrigo, eu peço. Se eles querem, eles leem. Se eles não querem, eles não fazem a leitura. E os 6º anos, eles sempre querem fazer a leitura. Então, eles já se identificaram, inclusive, eles já falaram que estiveram nesse lugar, né? Já falaram dos vitrais, do ambiente, da localidade. Então, foi bem bacana. Aí, esse aqui eu peguei diretamente do RCO, não modifiquei, e fiz comparação com a vida da cotidiana deles, o que eles podiam enxergar dentro da vida deles cotidiana, e daí teve 2 ou 3 aluninhos que falaram do Elvis Presley, né, de como ele escute a música. Até a gente ficou bem surpresa por ser músicas assim mais de pessoas, né, não tão jovens, né? Até a gente falou, os pais devem curtir muito o Elvis Presley, né? E daí aqui que eu adentrei um pouquinho na aula 7, que eu estou dando essa semana. Depois até me arrependi de ter entrado na aula, mas foi bem importante porque aqui eles conseguiram identificar e ter algumas criatividades. Tipo, nossa, professora, é parecido com uma raia. O que você acha da gente fazer um campeonato de raia na escola? Enfim, daqui já surgiu uma ideia da gente fazer um campeonato de raia somente com materiais voltados para a arte religiosa. Já estamos até combinando. Aí eu coloquei aqui ela maior para eles identificar, para eles curtir ali, né, as cores. Aí peguei a máscara africana, fiz a explicação, né, sobre toda ali a questão, né, que apresenta ali a corporação dos espíritos, significado místico, o uso, né, em rituais fúnebres. Fiz toda a explicação para eles e daí partimos para a finalização. Então, fui controlando lá os minutos, né? Depois da explicação, que eu demorei mais ou menos uns 20 minutos para estar explicando. Fomos aqui para a atividadezinha, para combinar com as crianças demora um tempinho, né? Uns 5 minutos para fazer a combinação. Finalizei a aula. As fontes, tá, beleza. Aí agora eu vou adentrar aqui pro meu relato. Tá? Se for passar Concluindo, professora. 30 segundos, professora. Ai, Jesus. Tá, então aqui eu coloquei no relato, fui colocando as aulas, né? E aqui fui colocando, depois das perguntas engajadoras, eles fizeram uma dinâmica bem rapidinho, cada um teve 5 minutos para fazer ali uma arte, né? E quem terminasse primeiro lá eram os campeões. Então, depois das perguntas engajadoras, foram aqui os fatos acontecendo, né? Eles produzindo, passar voando. E o que eu achei engraçado, professor, aqui, ó, bacana, que eles não fizeram só os símbolos do cristianismo, por exemplo, eles fizeram vários outros símbolos e eles queriam que a arte deles aparecesse. Aqui vou pular tudo, que foi o que eu já apresentei ali. Aqui o relatório da pedagoga, que depois você vai ver, né? Relatório dela. E aqui a parte da atividade que a gente havia combinado naquela aula ali que eu acabei de explicar. Então, aqui foi a prática, eles, né, desenvolvendo o joguinho,
E a parte melhor de todas que eu gosto, que é essa daqui, que é a opinião deles. Eu nunca influencio na opinião deles, gente, sai umas coisas assim tão bacanas, sabe? Inclusive até com os errinhos de português, eu deixo tudo ali para eles. Aqui eles deram o feedback deles, o que eles acharam, se eles gostaram ou não, e daí o professor vai estar vendo aí na hora de fazer a sua leitura. E finalizei ali, que isso aqui já vem só para o professor ler depois. Então é isso, gente. Muito bom, professora. Evanir, pode preparar aí? Se quiser compartilhar a tela. É bem simples, bem rapidinho, tá, prof? Vou tentar aqui compartilhar, tá? Vou ver se eu consigo. Tranquilo. Eu vou fazer também, tentar... É uma guia? Acho que é uma guia que eu tenho que fazer, né? Pode compartilhar uma guia, isso? Eu ver se vai... Vocês estão visualizando? Sim. Ainda não. Espera aí. Está entrando, professora. Está entrando? Isso, aí. Uhum. Então, eu vou falar por aqui rapidinho, tá, prof? Eu comentei lá com o professor, né, da aula, eu fiz, como eu não tenho ensino religioso, eu tenho aula de história, e eu peguei uma aula minha, tá? Então, foi no colégio que eu trabalho, cívico-militar, mas numa aula de história, né, em Sarandi, o tema foi símbolo sagrado. Eu trabalhei com a questão da mandala tibetiana e budista, né, trazendo para eles ali, a princípio, o professor já havia trabalhado com eles esse tema, mas ele achou legal que incrementou, tá? Então, a gente fez na oralidade ali, a princípio, uma contextualização um pouco, eu peguei o gancho com a cultura egípcia flor de lótus, né, para ver ali mais ou menos a simbologia, os significados, nós temos ali uma fala com eles, em seguida eu trouxe um texto que ele dá essas bases do conceito dessas mandalas, né? E depois, em seguida, a gente fez uma atividade ilustrativa, que eles fizeram a pintura. Também contextualizei ali porque, né, também coloquei um videozinho, que eu não trouxe ele aqui agora, em que os monges, né, tibetanos, como eles constroem depois, propriamente, com a própria areia, né, aquela mandala de areia, eles fazem eles acabam destruindo, né? Então, nesse conceito, até peguei as colocações desta pessoa que fez, né, um estudo sobre os rituais das mandalas, até então, assim, com a perfeição e com a beleza que eles constroem, e depois como que isso é destruído e o porquê de tudo isso, né? Para poder compreender o significado do sagrado, no que eles valorizam essa questão dessa construção das mandalas, né? Então, a gente fez uma fala ali com os alunos sobre esses significados, e no final, né, essa questão de como que é essa construção da flor de lótus com o símbolo das mandalas. No final, eu coloquei para eles fazerem a pintura, né, colorir, eles adoraram, e agora, na próxima aula, eles vão entregar, então, a atividade, né, que eles pintaram lá para a gente construir um mural, e vai ser exposto ali no colégio. Então, eu tenho que pegar o relato da pedagoga, né, agora com a atividade concluída, e propriamente deles fazer ali uma roda de conversa rapidinho, se eles gostaram ou não, porque não deu tempo na primeira aula. Então, foi isso, bem assim, uma coisa assim, rápida também, né, porque eu sei que o tempo nosso é curto e tem muitas pessoas para falar. Muito bom, professora. Parabéns, eu acho assim, você conseguiu unir, né, a teoria e prática e o quizzes de uma maneira muito bacana, parabéns. Eu não tenho RCO, né, professor, do ensino religioso, conversei com o professor, ele também disse que não tem quiz, né, ele me orientou e tal, né, lá como que é a situação do ensino religioso agora. Já trabalhei muitos anos com o ensino religioso, mas esse ano eu não tenho, né. Mas ficou muito bacana, parabéns, professora. E vou parar então aqui, tá? Tá. Gente, quem que vai na sequência agora? Você tinha feito uma proposta lá de sequência, vocês não completaram. Então, a professora Terezinha, a professora Evanir, quem que quer apresentar? Alguém está com a apresentação no jeito aí? Já concluiu? Mesmo que não tenha feito o slide ainda, se quiser fazer a narração, aí depois posta a apresentação. Professor João, eu vi que o professor João já entregou. Quer apresentar, professor João?
Eu gostaria de saber se a professora Silvia está presente aí, porque eu estou só com o celular e a gente implementou junto. Foi multidisciplinar entre história e ensino religioso. Cadê a Sim, professora professor. Silvia? Tô aí. Então podem fazer vocês dois já. Eu não consigo abrir a apresentação de tela, mas a gente trabalhou inicialmente, escolheu os ritos e rituais com o 7º ano. Um pouquinho. E Professora daí, Silvia, a senhora quer compartilhar a tela? Tá, então eu vou lá, eu vou apresentar. Uhum. e Daí eu complemento algumas coisas. Isso, uma daí vocês guia? dois podem apresentar juntos. Tá, é uma guia daí, né, professor? Pode ser uma guia, aham. Daí eu vou no Drive, ou não? Isso. Não, tá aberta a tua apresentação? Não, mas eu já posso abrir. Então você tem que abrir ela primeiro, professora. Tá, só um pouquinho. Abra o Drive, daí... Uhum. A senhora abre ela, né? Já Depois eu abri. acrescento. Já abriu, então agora você vai compartilhar a guia. Aham. E aí você vai escolher o nome da guia que está a apresentação. Tá. Está aparecendo? Tá. Deixa eu ver, tá. Isso, aham. Então, professor, cada um de nós fez um trabalho individual daí, né? A professora está apresentando o dela, mas eu já incluí o meu lá, já entreguei ontem também. Uhum. Beleza. Pode prosseguir, professor. Então, aqui os nossos... Seu som está fechado. Professora Silvia, pode abrir o microfone. Tá. Então, aqui nós escolhemos os nossos objetivos da aula, né? O que a gente queria com esse conteúdo, a gente definiu as estratégias e a metodologia do nosso trabalho. Então, a gente escolheu o conteúdo lá, ritos e rituais do 7º ano. A gente primeiro explanou o conteúdo com eles, após a gente levou eles no laboratório de informática do colégio lá, para eles fazerem uma pesquisa, né, com um roteiro de algumas questões. Após, eles retornaram para a sala de aula. Então, temos aqui algumas imagens que a gente pode observar, né, eles fazendo pesquisa no laboratório. Eles retornaram para a sala. Teve a observação, desculpa interromper, Silvia, né? Teve a observação da pedagoga durante a implementação do projeto, né? Eles pesquisaram a fundo ali os tipos de rituais de 3 religiões e voltaram para a sala daí. Então, nessa volta, cada grupo apresentou, né, a sua pesquisa para toda a sala. Após isso, eles elaboraram, na forma de um livrinho, aquilo que eles pesquisaram, né, lá no laboratório de informática. Então, o que eles elaboraram? Então, as principais características que eles pesquisaram, quais são os líderes, os líderes religiosos, alguns símbolos também, porque isso está dentro, né, do próprio conteúdo. De história, eles pesquisaram o histórico de cada religião, quem foi o que deu início a essa religião, né? Dentro da área de história ali. E está no livrinho também. Então, aqui teve a construção, né, o trabalho deles dentro da sala de aula.
Após eles terem elaborado esse livrinho, a gente também elaborou quizzes. Mas como é uma escola do interior, que a grande maioria não tem acesso à internet, então a gente usou o laboratório da escola para eles poderem realizar o quizzes, onde todos, então, conseguiram resolver o quizzes, então, no laboratório da escola. Foi um trabalho, assim, que eu achei bem significativo, porque eles já tinham embasamento, já tinham conhecimento, né? E com essa pesquisa, essa atividade diferenciada, desenvolveu um gosto maior e também enriqueceu mais o trabalho deles. Não sei se o professor João quer acrescentar mais alguma coisa. Assim, dentro da área de história também, né? Eles ficaram bem motivados, né, a fazer o quizzes ali da disciplina de ensino religioso, principalmente que ela não tem aquelas atividades como das demais disciplinas pré-estabelecidas do quizzes lá, que você, né, determina para eles. Então, com essa ali, eles falaram assim, professor, vocês podiam fazer mais atividades desse tipo, né, colocar mais outras atividades, e acho que a gente vai começar a trabalhar com projetinhos assim daqui para diante, né. Foi bastante interessante, né? Uma que eu, por exemplo, é a primeira vez que eu estou fazendo esse Formadores, e o Formadores me possibilitou aí uma nova forma de ensinar, através de projetos dessa maneira aí. Eu gostei muito de participar e os alunos acho que gostaram mais ainda. É muito bacana, professor. Eu acho, nossa, incrível como que quando a gente vê que o resultado assim, do grupo deu uma perspectiva não digo melhoria, porque assim, melhoria a gente melhora uma coisa que é ruim, mas de aprimoramento, de evolução na capacidade de um outro olhar. Assim, a gente já tem nossas práticas, mas eu acho muito bacana quando assim, o relato do professor é que a partir aqui do grupo de estudos, a partir das nossas discussões coletivas, eu pude achar um novo caminho para eu chegar no meu aluno, né? E como é bacana assim, a ferramenta do quiz, para a gente ver como que a interpretação... Aí eu lembro que a professora Fabilondas colocou, e aí eu fico pensando agora, como que a maneira com que é comunicado algo, a gente consegue olhar. Porque, assim, o quizzes, quando a gente vê essa coisa de obrigatório, de pressão, de cobrança, chato. Ferramenta com potencial de capacidade na sala de aula, incrível. Né? Olha só, a gente pegar o quiz e olhar ele de uma outra maneira, sem essa visão de obrigatório ou de pressão, a gente tem um complemento. Então, parabéns, professora Silvia, professor João. Professora Terezinha, pode colocar? Não posso deixar de comentar, gente. O sexto ano, o ensino religioso, que não está sendo imposto, é exatamente isso. Então, eu tenho feito, não só aí na atividade, e eles dizem bem assim, que legal, professor, é uma atividade diferente. Não é diferente porque eles estão sendo massacrados nas outras matérias, mas por não ser algo imposto e ser algo simples, que a gente faz com coisa de sala de aula, eles acham bacana. Uhum. Exatamente. Né? Quando é imposto, eles parecem que tem uma resistência. Quando você coloca como uma novidade, eles querem ir fazer. Sim. Mais alguém gostaria de apresentar? Temos tempo ainda. Aí eu já ganho tempo para a semana que vem. Alguém que já concluiu, que queira apresentar? Não? Temos mais 10 minutos ainda. Bom, enquanto eles vão pensando, deixa eu ir falando, então, que eu gosto de falar. Então, gente, a questão ali do grupo de estudo que foi comentado, o interessante é que sempre é novo, é diferente. E a questão de você rever. Então, eu penso o seguinte, errar é acertar. Porque a partir do momento que você comete um erro e você acha que ali é o fim, que você, né, ali tem uma punição, tanto na forma de avaliar o seu aluno, se autoavaliar, né? Isso eu aprendi no projeto que eu fiz o ano passado, né? Primeiro vem o desânimo, né? Depois você vê que você pode mudar, que só erra quem faz, né?
E a questão aqui de, poxa, eu preparei a aula assim, daí depois que você aplicou aquela aula, você fala, puxa, mas eu poderia ter feito diferente. Ou você vê alguém apresentando, você fala assim, nossa, olha, se eu tivesse feito dessa forma, ficaria melhor. Então, o grupo formadores, e também acho que deveria ser algo não imposto, né, conforme está sendo imposto para que a gente faça, eu, particularmente, eu sempre fiz todos os formadores indiferente, se era época de encontro ou não encontro, porque eu acho que sempre acrescenta alguma coisa no na nossa prática didática. Sempre ele vai acrescentar, nunca diminuir. Muito bacana. Professor Evanir, pode falar? Não sei se dá tempo, mas a Terezinha disse que participou de uma reunião, né, Terezinha, aí essa semana, se ela teria alguma coisa para falar para a gente, tem alguma novidade. Eu prefiro nem comentar. Eu até falei que eu ia te mandar foto, mas foi tão frustrante que eu até me comuniquei com o meu colega Epaminonda, que de vários anos foi tão frustrante que melhor nem comentar. Depois você manda no grupo para a gente, Terezinha. Professor Valdeci? Oi, professora. Se quiser, eu posso apresentar o meu. Tá? Então, por favor, o meu é um professor. pouco meu extenso. Não, pode apresentar, então, que temos não ficou igual os dos outros colegas ali, né? Eu fiz um pouco diferente. Não, Deixa mas eu ver se temos abre a aí. tela aqui. Pode apresentar, então, professor. Aí, deixa eu... Só um pouquinho. Aí. Resetar o tempo. Então, pode apresentar, professor. Apareceu a tela? Nada. Ainda não. Está compartilhando uma guia. Aí, agora está começando a entrar. Não abre a guia. Hoje estava com esse problema. Só um pouquinho. Vamos ver se eu acho a guia. Eu queria compartilhar uma guia, mas ela não abre, professor. Eu queria, digamos, compartilhar a tela do computador. Então, compartilhe a tela, professor. Você tem que, então, compartilhar a tela. Você vai cancelar a guia. Aí você vai compartilhar a tela inteira. Nossa, não. Sim, mas a tela inteira dá esse espelhamento aí, ó. Ó, compartilhei a tela inteira, dá o espelhamento. Valdeci, mas quando você apresenta, quando você fica na tua tela, não tem o espelhamento. Então, você pode apresentar a tela inteira, aí você fica lá na tela da apresentação que a gente vai ver normal. Ó, ficou o espelhamento, tá? Não, mas aí vai lá, quando você vai na janela que você quer mostrar pra gente, não espelha, pode ficar tranquilo. Não espelha? Não, aí pra gente tá tranquilo. Aí você fica nessa janela aí que não tem problema. Aí. Tá vendo? Então, Pode começar, então. O meu trabalho em sala, né, como eu tenho 30 turmas de ensino religioso, então eu tenho 18 turmas de 6º ano e 12 turmas de 7º ano. Então, daí eu fiz um revezamento, né? Com as turmas de 6º ano, eu trabalhei mais símbolos religiosos, né, nas diferentes religiões, mas, porém, eu peguei mais a arte indígena, tá? Para que as crianças se enturmem melhor. Então, todo o trabalho com as turmas foi voltado ao quê? Através do grafismo, né? As pinturas corporais, e aí se dividia em grupo, e a gente sentava com os grupos, né? Eu sentava com os grupos, e aí a gente conversava sobre a arte a qual que ela estava fazendo.
Então, essa aqui é um dos desenhos, né? Uma quantidade de desenhos, eu acabei tirando bastante fotos sobre os desenhos. Então, mostrando aí a parte de grafismo, né? Aquela pintura corporal que os índios fazem, né, nas suas ritualidades, né? Ou nas suas festividades, em que, para tudo dentro da cultura indígena, se faz aí uma pintura corporal, né? Para ritualizar todos os acontecimentos. Aqui foi feita uma pulseira, só um negócio. Foi feita uma pulseira, né? Através disso aqui, onde que as turmas colocaram no braço, né? E aí a gente acabou, o pessoal gostou muito da pulseira, né? Principalmente para se mostrar ali os seus, em primeiro lugar, a sua arte, né? Indígena e também os seus desenhos, a qual gostaram muito da atividade, né? Da nossa cultura indígena. E aqui está aqui algumas imagens, né, representando aqui a parte indígena, né, de dentro da cultura, sobre a cultura indígena no seu cocar, né, onde é que o pessoal da etnia indígena se usa muito para demonstrar aí toda a sua cultura, né, dentro da arte. Então, o pessoal gostou muito de fazer a pintura do cacique aqui, né? Praticamente eu teria aí hoje, se fosse somar umas 300 imagens dessa aqui, uma mais diferenciada da outra, para se enturmar, né? Que daí eu trabalhei tanto esse trabalho quanto também uma outra realidade lá. E esse aqui é a oca, né? Que o aluno pintava, recortava e modelava a oca, tá? Dentro da sala de aula. Ficou isso aí, vários outros trabalhos, né? Em que a turma gostou bastante desse trabalhinho aqui. E aqui, da arte sacra, né? Só que esse aqui já é um outro trabalho, que acabou vindo aqui junto. Traz aqui a arquitetura, né? Dentro das religiões, né? A arte, ela não é só arquitetura, ela é dança, ela é música, ela é desenho, entre tantas outras coisas que a gente pode sinalizar. E aqui, se aparecer, tá, professor? Não sei se ele vai chegar a ver aqui. Aí pode mostrar, professor. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Eu tinha aberto o quizzes? Eu fiz um quiz dentro da sala de aula. Esse aqui, ó. Esse aqui. E aí, só que esse aqui é com a turma do 7º ano, tá? Que acabou aí... nós temos aí um grande problema aí com equipamentos, tá? Com equipamentos, então, se vai fazer um quiz, tem que fazer praticamente dentro da sala de aula. E aí, onde é que a gente fez rodar um quiz ali, né? Apesar que quiz eu tenho vários outros modelos, né? Inclusive, tem uma criança que ela tem o seu TDAH e ela faz o quiz, né? Aí você insira esse link desse vídeo, professor, lá na tua apresentação, tá? Muito Oi, bacana. professor. Aí você insira esse link na tua apresentação. Esse link? Tá. Então era essa aí, professor, a minha parte. Tá? Muito bom, professor Valdeci, parabéns. Gente, a gente vê assim, quanta ideia, tá? E por favor, até eu coloquei ali no chat, compartilha esses PDFs com a gente, viu? Então, se tiver disponível, Eu tenho sim. Praticamente o 6º ano é mais fácil da gente focar toda a cultura através de uma pintura. Então, a criançada gosta da movimentação em grupo. E aí, coloca 5 ou 6, e aí quando senta junto, você ouve cada história do próprio aluno, ele mesmo relatando para a gente. Muito bacana, gente. Então, muito obrigado. Professora Paminondas, levantou a mão, pode falar?
É só um comentário que né, eu acho até pertinente nesse momento. Que bacana o trabalho do professor Valdecir aí, né? Com certeza é um professor competente, profissional bem qualificado, mas um aspecto aí que também, né, e a gente vê isso acontecer, o professor Valdecir está com o 6º e 7º ano de uma disciplina só. Que maravilha isso, né? Tem tempo de preparar uma aula, tem tempo de pesquisar, pode corrigir de turma em turma, quer dizer, esse foco, como é maravilhoso, e a gente vê, é visível, é notório o resultado, como a qualidade sobe, né? Em compensação, a gente que tem de 6º até o 3º ano de ensino médio, em 2, 3 disciplinas, cara, né, como eu falei, a gente tem 900 alunos, essa base, mas o problema é quando você você tem que preparar, em vez de 2, você preparar 16, 17 aulas diferentes, né? Como pesa isso? Porque realmente não há tempo hábil, não é para você preparar uma boa aula como a gente gostaria, né? Mas muito bom, professor Rodrigo. Não, e é incrível essa observação do professor Epaminondas, se a gente vê aqui. Claro que, né, o professor Valdecir, daí, com todas as turmas, tem as especificidades de cada turma, mas quando você pensa, vou pensar para o 6º ano, eu preparo um material, preparo uma aula, e aí eu vejo a especificidade no correr da sala. Então, eu achei incrível os trabalhos, professor, né, muito bacana, e a gente vê, assim, estilos diferentes, né, e eu acho que o grande bacana do curso do Formadores é exatamente isso. A gente conseguir ver realidades totalmente distintas e buscar ideias de como que a gente pode trabalhar, né? Então, parabéns, gente. Aí, lembrando, semana que vem, todo mundo apresenta, tá? Daí os professores que já apresentaram hoje já estão avaliados, e aí, semana que vem, começamos com todos. Beleza, gente? Muito obrigado, tá? Não deixem de fazer o link da avaliação, tá bom? E aí eu aguardo vocês semana que vem. Para o nosso último encontro, olha que pena, né? E aí esperar vocês na segunda jornada. Beleza, gente? Um abraço.